Fala galera, hoje eu queria falar sobre o Brasileirão 2019, né? Ele acabou, teve seu fim e eu queria falar um pouco. Foi um Brasileirão bem interessante, pelo menos pra mim. Foi muitas coisas surpreendentes. Eu acho que, claro, mencionar os técnicos, né? Principalmente o Jorge Jesus e o Sampaoli, que são os dois técnicos gringos, e como são dois técnicos gringos, são até um pouco levam até um pouco de preconceito, né, pro pessoal e tal, só que eles foram até bem. Um terminou em primeiro, 90 pontos com o Flamengo, campanha sensacional, e o outro em segundo também, uma campanha muito boa com o Santos, então eles merecem muito mérito. Com certeza mostram um bom futebol. Eu acho que os dois, junto com o Rogério Ceni, que conseguiu pegar o Fortaleza, que é um time mais ou menos, e levou ele para o nono lugar, são os três técnicos que mais me chamam a atenção, né? Mas enfim, eu queria, além de falar um pouquinho dos técnicos, queria falar sobre a classificação, como ficou e a artilharia e tal, enfim. O primeiro lugar, como eu acabei de dizer, foi o Flamengo. 28 vitórias, foi sensacional. Fizeram 86 gols, tomaram apenas 37, acabaram tomando 4 na última partida, né, do Santos. É isso que dá quando um time vai muito para frente, acaba pegando um time de qualidade também que vai muito para frente. Sempre tende a acontecer a ser um jogão ou acontecer alguma goleada. Não foi diferente. Flamengo já campeão, acabou apanhando de 4-0. Creio que agora eles vão focar única e exclusivamente no Mundial, né? Contra o Esperança ou Al Ahly. E depois, caso passe, pegue provavelmente o Liverpool na final do Mundial, que aí seria o jogo mais importante, né? E então o foco total do Flamengo agora vai ser o Mundial, por mais que é uma equipe bem da hora que usa os jogadores, não poupa muitos jogadores, então tá sempre usando jogadores titular, tanto que só não teve o Rafinha de titular nessa última rodada, e é uma rodada que tipo seria tanto faz, e o Jorge Jesus mandou bem. O Santos também, apesar de não ter ganhado nenhum título, fez um bom campeonato. Não sei se o São Paulo, né, ele vai continuar no Santos, o Palmeiras quer o Palmeiras, né, já em terceiro lugar com 74 pontos, mesma pontuação, só que perdeu em questão de vitórias. O Palmeiras que teve muitas trocas de técnico, o Cuca não, Felipão, depois o Felipão saiu, entrou o Mano, agora ficou aquele técnico interino, que com certeza não vai ficar no ano que vem, já que vai ser o técnico. Mudanças também, além do técnico, saiu o Alexandre Matos, enfim, uma grande mudança, mas ficou com o terceiro lugar, não é tão ruim assim, mas foi um ano até decepcionante para uma equipe que não ganhou título nenhum, né? O quarto lugar foi o Grêmio. O Grêmio se focou muito na Copa do Brasil e na Libertadores, acabou também não ganhando quase nada, mas é uma equipe de muita qualidade, ficou no quarto lugar. O quinto lugar foi o Atlético Paranaense, também sensacional, já havia ganhado ano passado com o Thiago Nunes Sul-Americana, esse ano a Copa do Brasil, fez um bom campeonato, deu uma disparada no final, então merecidamente quinto lugar. Para mim essas cinco equipes são as cinco melhores mesmo do Campeonato Brasileiro. São cinco equipes muito boas: Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense. Aí depois eu acho que já mudou um pouquinho. O São Paulo ficou em sexto lugar. Eu acho que o São Paulo tá aí porque tem muitos jogadores de qualidade, mas não mostram um futebol tão bom. Eu, como São Paulino, esperava muito mais, até porque o São Paulo teve um investimento muito grande, tanto que ano que vem não vai ter isso, mas acabaram decepcionando. Mais um ano sem título desde 2012, 7 anos, isso tirando aqueles Florida Cup e a Eusebio Cup, que são títulos amistosos que não valem nada. A copinha também vale mais para a molecada base, mas título mesmo profissional faz muito tempo, e aí é esperar que ano que vem São Paulo mude. O Internacional é uma equipe que saiu, né, o Odair, entrou o Zé Ricardo para ficar no final. Ano que vem provavelmente o técnico do Racing da Argentina vai entrar no Internacional, e que deu uma bela mudança, porque o Internacional foi um campeonato bem estável, assim, não descia, não subia, então ficou aí, e agora é ver onde eles vão na pré-Libertadores. O Corinthians também, mesma coisa, bem estável, apesar de ter sido tricampeão paulista, ter sido campeão,
Eles empatavam muito, perdiam muito e acabou sendo estável. Mas mesmo assim, o oitavo lugar para o time e o futebol que o Corinthians jogou foi muito bom. Foi muito boa a posição. Nono lugar, Fortaleza. É muito bom ver o Fortaleza crescendo, uma equipe que estava na Série C, depois subiu, ganhou a Série A, a Série B, perdão. Depois foi campeão do Ceará, foi campeão da Copa do Nordeste. O Ceni estava indo bem, aí ele saiu pro Cruzeiro, depois ele voltou. Aí nisso o Fortaleza não estava tão bem que o Zé Ricardo deu uma disparada boa, conseguiram ir para a Sul-Americana, quase bateram na Libertadores. Creio que se tivesse algum jogo melhorzinho, alguns 2 jogos melhorzinhos, se o Senna não tivesse saído, com certeza teria ido na Libertadores. Pelo menos na pré seria uma história diferente, mas tá muito bom. Foi a melhor classificação do Fortaleza na era de pontos corridos. Foi o primeiro evento que o Fortaleza foi para a Sul-Americana, nunca aconteceu e tá bom demais. A mesma coisa com o Goiás, do Michel, né, que foi a grande revelação, fez um campeonato muito bom. Mesma coisa do Goiás, fez um campeonato muito bom. O Bahia também, que fez um campeonato bom com o técnico que agora eu esqueci o nome. Ele é um dos poucos técnicos do Brasileirão que não saiu, então ele fez um bom resultado. O Bahia também surpreendeu, teve o Gilberto, né, o Gibagol, que jogou muito bem. E enfim, ficou aí com o oitavo lugar, o 11º lugar, e foi legal. 12º, o Vasco do Luxemburgo. Também o Vasco, o Lucha pegou, o Vasco tava meio que lá embaixo, o Lucha deu uma subida, foi bem, melhorou muito, e o Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento, com as rodadas de antecedência, conseguiu pegar uma Sul-Americana, isso já vale. O Atlético Mineiro, para mim, foi uma grande decepção, tem um bom time, depois que saiu o técnico, entrou o Mancini, ficou meio estável, perdi um jogo, ganhava outro jogo, mas foi ok, eles acabaram entrando na Sul-Americana. Mesma coisa com o Fluminense, que estava bem ruim. Há um tempo atrás a gente achava, pelo menos eu achava, que ou o Fluminense ou o Cruzeiro iria cair. Acabou que, né, o Fluminense conseguiu dar uma subida no final. O Fluminense tem um time de muitos jovens e de muito pessoal velho, só que aí o Fluminense quer vender todo mundo e aí acaba que eles não acham um rumo. 14º lugar, conseguiram ir na Sul-Americana, já vale. O Botafogo, 15º lugar, com um empate com o Ceará, não conseguiram ir para lugar nenhum também, conseguiram sair do risco de ser rebaixado, mas foi uma rodada ok. O Ceará, que só não caiu porque teve clubes piores, mas fez de tudo assim para cair. Foi muito ruim, teve uma campanha bem péssima. Empatou, por exemplo, com aquele jogo com o São Paulo, com um gol totalmente cagado, e não teve tantos méritos. Que ano que vem eles melhorem, né? Senão, com certeza vão ser rebaixados ou quem sabe até o Lanterna se continuar com esse futebol. E os rebaixados, né? Vou começar aqui de baixo. O Avaí fez pouco ponto, jogou muito ruim, muito mal, teve só 3 vitórias, decepcionou muito. Então, o Avaí um ano sobe, outro ano cai, com certeza ano que vem vai estar brigando para subir. E é isso, ficou no último lugar. Chapecoense também, o primeiro rebaixamento da Chapecoense, um time que muitas pessoas torcem, inclusive eu tenho um carinho, só que acabou descendo bem antes também, não mostrou um futebol tão bonito, e já era meio de se esperar se você parar para ver, porque o time da Chapecoense não era tão bom assim, não era o auge de 2016, e acabaram que uma hora eles iam acabar caindo por inúmeros fatos. O CSA também caiu, quase a mesma campanha do Fortaleza, acabou que eles tiveram uma vitória a mais. Era bem difícil o CSA ficar, né? É bem difícil você ficar na Série A sendo um time bem pequeno, mas a Lagoa ficou pelo menos uma rodada. E o último é o mais decepcionante, o Cruzeiro que era, né, atual bicampeão da Copa do Brasil. Em 2013, 2014 ganharam o Brasileirão. Chegou em 2018, eles começaram bem, mas depois acabaram sendo eliminados do River Plate nos pênaltis. Depois perderam na semifinal pro Inter, e aí foi afundando, afundando, afundando. Eu particularmente achava que em algum momento
ou contra o Vasco, ou até mesmo contra o Grêmio, eles iam acabar ganhando, porque era bem difícil imaginar o Cruzeiro sendo rebaixado com o Ceará não tão bem, só que o Cruzeiro conseguiu ser pior do que o Ceará e acabou sendo rebaixado. No último jogo aí contra o Palmeiras tomou 2-0, quase não chutou no gol, eu acho que teve um chute. Eu acompanhei o Cruzeiro nos últimos jogos, assim, só nos últimos 10 jogos eu assisti uns 7 do Cruzeiro, muito ruim. Começava com o primeiro tempo um pouco querendo o jogo, depois morria no segundo tempo e fez tudo para se rebaixar. Depois que o Mano saiu, botaram o Rogério deu uma mudança, acabou que com brigas com o elenco, o Rogério foi demitido. Nisso botaram o Abel, não resolveu nada também. No final botaram Adilson Batista. 3 jogos, não dava muito para ele fazer muita coisa. Ele tentou botar ali alguma coisinha, não acabou dando certo. 3 jogos, 3 derrotas. E aí o Cruzeiro acabou sendo rebaixado, o jogo nem acabou, a torcida ficou putaça, como sempre acontece. Infelizmente, muitos mal educados que não pensam nos outros acabam fazendo besteira lá. E por essas besteiras acabou o jogo mais cedo, acho que acabou nos 40 minutos. E o Cruzeiro foi rebaixado. Não vai rolar nem tapetão, porque foi por mérito do Cruzeiro por ele ser rebaixado. A diretoria também não é muito boa. É só você ver nos canais de cruzeirense, eles estão putos com a diretoria. E de fato foi uma diretoria que foi muito ruim e fizeram um caminho para a Série B, do mesmo jeito que o Internacional fez, Corinthians, Vasco, 3 vezes, Botafogo, o Grêmio lá em 2004, o Atlético Mineiro 2005 e no momento, até agora, né, apenas o Santos, São Paulo e Flamengo. E muita gente, né, fala que o Flamengo em 95 era para ter caído e que em 91 o São Paulo foi rebaixado no Paulistão. Mas enfim, são os 3 times que ainda não caíram. Por mais que eu sou um cara que eu torço pro São Paulo, entre esses 3 times eu acho que quem tem mais chance de ser rebaixado na próxima ou nos próximos são o São Paulo. Espero que não, mas eu acho que o São Paulo tem mais chance do que o Santos e do que o Flamengo. Acho que o Flamengo tem tudo para virar tipo um Bayern de Munique, uma Juventus do Brasil, vence, porque é um time muito bom, é um time que está ficando muito rico. E o Santos é um time que dificilmente vai cair, sempre está com futebol ok, de 10º para cima, dificilmente fica lá para baixo. Já aconteceu algumas vezes, mas eu acho que vai ser um pouco difícil. O São Paulo, eu não sei, por ter a diretoria ruim, não sei o que pode acontecer ano que vem, espero que não aconteça nada particularmente para mim, mas sei lá. Enfim, galera, era isso que eu queria falar sobre o Brasileirão. Rapidamente aqui, os gols, né? O artilheiro foi o Gabigol, com 25 gols e 5 de pênalti, jogou muito. O Bruno Henrique também jogou muito. Provavelmente o craque, o bola de prata, né? Vai ser o Bruno Henrique. O Sacha, com os gols que fez hoje, foi para 3º lugar. Depois teve Gilberto também, o Arrascaeta, enfim. E o com mais assistência foi o Arrascaeta. Enfim, os 2 melhores artilheiros foi do Flamengo. O melhor assistente com 14 assistência foi o Arrascaeta. Então o Flamengo com certeza foi o melhor. De jeito algum vai manchar esse Mundial. Esse último jogo contra o Santos. Agora, como eu acabei dizendo, o foco vai ser totalmente no Mundial e que seja um Mundial bom tanto para Flamengo, Al Ahly, Esperance, o Liverpool, enfim, esses times aí. Enfim, galera, era isso que eu queria falar sobre o Brasileirão, o fim do Brasileirão 2019, agora é esperar o Brasileirão 2020 e ver como vai ser, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise sobre o Brasileirão 2019. E, enfim, se você gostou, deixe seu like, é isso aí, galera, valeu e tchau.